Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batista trazendo para vocês mais uma série de videoaulas aqui para o nosso canal do YouTube, desta vez sobre português e gramática. Eu sou o Júlio Batista, criador do site juliobatista.com.br e autor de dezenas de livros na área de informática. E estas aulas são de autoria do colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, com o qual tenho uma parceria para a divulgação e venda dos cursos há mais de uma década. Estas aulas que vocês estão assistindo sobre português e gramática, elas fazem parte da nossa formação completa de português e gramática. É um curso completo, serve tanto para ensino fundamental, ensino médio, Enem, concursos públicos, vestibulares. Ele é composto de 684 videoaulas, tem acesso vitalício e suporte a dúvidas. O preço normal dele é R$ 297, mas para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, criamos esse link com uma promoção incrível de R$ 37,99, pagamento único, tá bom? Se você assistiu o vídeo, gostar da didática do professor Jailton e quiser fazer a inscrição, é só acessar esse link aqui. E esse link também aqui na descrição do vídeo, abaixo do vídeo, tem informações detalhadas sobre esta formação. E no final do vídeo eu ponho mais alguns detalhes para vocês. Valeu? Um excelente estudo a todos e espero que gostem desta aula de demonstração. Muito bem, então vamos aqui prosseguir o nosso curso completo de gramática. Estamos estudando aqui a acentuação gráfica. Nas aulas passadas, nós vimos os principais conceitos, uma introdução rápida para que a gente possa entender o que vai ser falado agora. E, a partir de agora, nós vamos entrar no assunto de acentuação gráfica propriamente dito. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui as regras de acentuação gráfica. Então, vamos começar com as regras das oxítonas. Então, nós separamos regra das oxítonas, regra das paroxítonas e regra das proparoxítonas e regra dos monossílabos tônicos. Fizemos essa divisão e vamos agora, então, começar aqui pela regra das oxítonas. O que é que nos diz a regra? Diz o seguinte: acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E ou, seguidas ou não de S e terminadas em ens. Então, essa regra você precisa memorizar. Algumas aqui nem é necessário, porque automaticamente você já vai, pelo próprio uso das palavras, você vai ver que o acento ali se torna obrigatório e necessário. Mas outras regras, elas podem trazer confusão, se você não souber aquela regra. Algumas palavras vão trazer confusão e a gente vai já ver quais são algumas dessas palavras. Então, quando eu digo assim, acentuam-se as oxítonas terminadas em A, fica fácil, por exemplo, de você saber que a palavra maracujá, ela deve ser acentuada. Agora, por que ela é acentuada? Porque ela é uma oxítona. Veja que a sílaba tônica é a última. Então, ela é uma oxítona e ela terminou em A. Então, todas as oxítonas terminadas em A são acentuadas. E não importa se essa palavra termina ou não com S, é seguida ou não de S. A regra não muda. Então, acentua-se as oxítonas terminadas em A, seguidas ou não de S. E mais um exemplo aqui, cajá, e mais um exemplo aqui de guaranás. Também acentuam-se as oxítonas terminadas em E, seguidas ou não de S. Por exemplo, a palavra pajé, por exemplo, a palavra bonés, por exemplo, a palavra cafés e filé. Acentua-se também as oxítonas terminadas em O. Por exemplo, a palavra cipó, a palavra trenó, a palavra paletós. Veja que para esses três, seguidos ou não de S. Até aí tudo bem. Essas três regras, elas são fáceis. Você vai saber que é necessário colocar o acento, até porque se eu tirar o acento de cipó, a palavra vira cipo, E aí já não é mais oxítona, e aí a pronúncia já modifica. Mas eu tenho mais duas outras regras que dizem assim, acentuam-se as oxítonas terminadas em em. E eu tenho a palavra armazém, e eu tenho a palavra vintém, a palavra amém e a palavra também. Até aí tudo bem. E também tenho a regra que diz que acentuam-se as oxítonas terminadas em ens, armazéns, parabéns e vinténs. Bem aqui que eu quero chegar. Então, eu queria mostrar aqui para você o seguinte. Presta muita atenção na regra. As regras de acentuação gráfica, elas
uma regra anula a outra. Por exemplo, a regra das oxítonas anula ou complementa a regra das paroxítonas e das proparoxítonas e assim sucessivamente. Então vamos ver aqui um exemplo, né, de como essas regras elas podem ter uma certa confusão se você não prestar atenção na regra. Como eu já falei, a regra das oxítonas ela vai anular as regras das paroxítonas, embora a gente ainda não tenha visto as regras das paroxítonas. Então eu vou pegar aqui dois exemplos simples. Ó. Eu tenho a palavra hífen e tenho a palavra hífens. Veja, a palavra hífen ela termina em EN e a palavra hífens termina em ENS. Veja que eu tenho uma regra das oxítonas que diz: acentuam-se as oxítonas terminadas em ENS, em ENS. A palavra hífens termina em ENS. Olha só. Agora eu vou perguntar para você, a palavra hífen é acentuada ou não? É. A palavra hífen é acentuada no I. Né? E da próxima regra você vai ver o seguinte, acentuam-se as paroxítonas terminadas em N. Então, a palavra hífen, ela é acentuada porque ela é uma paroxítona e ela termina em N. Muito bem. Agora, pessoal, a palavra hífens, veja, a palavra hífens terminou em ENS. Como existe uma regra das oxítonas que diz que eu tenho que acentuar as oxítonas terminadas em ENS, então eu não posso acentuar a palavra hífens, porque ela terminou em ENS. Eu só poderia acentuar essa palavra se a pronúncia fosse hífens. E aí a regra seria a regra das oxítonas e não das paroxítonas, entenderam? Com a palavra item, a gente consegue ver isso melhor. Olha só, eu tenho a palavra item e tenho a palavra itens. Veja que item terminou em EM. E eu tenho uma regra das oxítonas que diz: acentuam-se as oxítonas terminadas em EM, em EN. E eu tenho itens que terminam em ENS. Só que as duas palavras, elas são o quê? Elas são paroxítonas. Portanto, nenhuma das duas deve ser acentuada. Ok? Então, cuidado com esse tipo de coisa. A banca ela vai pedir exatamente essa exceção. Se você olhar a palavra item, como eu já vi, né, algumas vezes até em supermercado, você coloca a palavra item acentuado, está errado. Por quê? Porque item é paroxítona. Terminou em EN, deveria ser acentuado se fosse oxítona. Então, uma regra anula a outra. Então, nem item, nem itens são acentuados. Hífens não é acentuado, mas hífen é acentuado não porque termina em AN, mas é porque é uma paroxítona terminada em N que a gente vai ver na frente, ok? Então, que isso aí você possa entender legal. Então, nós temos aqui o seguinte, também são acentuadas as formas verbais terminadas em A, E e O, tônicas, e seguidas de lo, lá. Então, existe aqui, ó, eu tenho o verbo achar. Né? Quando você vai transformar isso aí nas formas verbal, vai ficar achar lá. Então, você obrigatoriamente, né, observa que aqui, achar, acaba sendo uma oxítona. E aí ele termina em A. Você precisa colocar, né, o acento. Compô-lo, trazê-lo, fazê-lo. Tá? E aí a regra mais importante, né? Nunca se deve acentuar as oxítonas terminadas em I e U. Isso aí é uma prática que a gente consegue ver muito. Então, muitas pessoas acentuam, por exemplo, a palavra caju, a palavra urubu, né, a palavra siri, por exemplo. Então, não se deve acentuar oxítonas terminadas em I e em U. Ok? Então, com isso, nós vimos aqui as regras das oxítonas. Vamos revisar? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, e as oxítonas terminadas em ENS. Parece simples, né? Mas está aí. Então, na próxima aula, nós vamos ver a regra das paroxítonas. Que bom que você acompanhou a lição até o final. Espero que ela tenha sido útil, possa ter trazido bons conhecimentos e, principalmente, conhecimentos úteis que você vai aplicar no seu dia a dia. Lembro para vocês que essas lições elas são aulas de demonstração da nossa formação completa em português e gramática. É um curso completo para quem quer dominar de verdade e sem dificuldades
o nosso bom idioma português. Português hoje, saber escrever, interpretar corretamente, é uma habilidade exigida cada vez mais no mercado de trabalho. Então você precisa dominar o idioma português e a gramática do idioma português. Essa nossa formação ele é um curso online composto de 684 videoaulas. Ele tem acesso vitalício, tem suporte a dúvidas para os exemplos do curso diretamente com o autor, o colega Jailton, e concluído o curso tem certificado de participação no curso. Todas as aulas já estão gravadas, já estão dentro do ambiente do curso. Todas as 684 videoaulas. O preço normal dessa formação é R$ 297, que é um preço bastante razoável pela quantidade de informações que a gente está disponibilizando. Mas para você que me acompanha aqui pelo YouTube, eu consegui com o professor Jailton uma promoção que beira o inacreditável. Somente através deste link aqui, tá? bit.ly/curso Portgram, português gramática. Você pode fazer a inscrição por R$ 37,99. Não é mensalidade, pessoal. É pagamento único. Você paga uma única vez e tem acesso vitalício a todas as 684 videoaulas no nosso curso completo de português e gramática. O Sr. Jailton disponibilizou para nós 100 vagas nesta promoção, então acessa aqui e verifica se o botão de inscrição estiver ainda ativo, é porque ainda existem vagas disponíveis para esta promoção, tá legal? Espero que vocês possam ser um dos nossos alunos e gostaria muito de vê-los lá dentro do ambiente do curso. Reforço o agradecimento por terem acompanhado a lição até o final. Se tiverem alguma dúvida, comentários, críticas, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo de comentários que está abaixo do vídeo. Inscrevam-se aqui no canal. Ao inscreverem-se no canal não tem nenhum custo, é gratuito. E ainda vocês são avisados sempre que um novo vídeo é disponibilizado. Não esqueçam de usar o campo comentários, como eu já descrevi, para dúvidas, sugestões, críticas, elogios. E me ajudem na divulgação desse conteúdo. Como é que vocês podem me ajudar na divulgação? Compartilhando o link do vídeo ou da playlist, estão ambos aqui na descrição do vídeo, abaixo do vídeo, através das redes sociais, Facebook, Instagram. Se você participa de algum grupo de WhatsApp, Telegram, pode compartilhar o link dos vídeos. Fiquem à vontade para divulgar essas aulas de demonstração, que são também conhecimento importante sobre português e gramática. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais aulas eu vou trazer aqui para vocês. Valeu? Mais uma vez, obrigado e até a nossa próxima lição.